Oi, hoje é a resenha do conto Boa Sorte e Adeus, escrito por Brand Kubert, aqui da coletânea Aconteceu Naquele Verão, 12 histórias de amor, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Audrey e eu estávamos deitadas nas margens arenosas do lago Michigan, na Foster Beach, quando ela me conta que vai para São Francisco. Aqui em Discord, mas eu acho a Foster Beach a melhor praia de Chicago. Assim começa Boa Sorte e Adeus, escrito por Brand Kubert, que conta a história desta narradora aqui, uma garota de 17 anos chamada Rashida. E como vocês podem perceber, ela está conversando com sua prima, a Audrey. No caso, a Audrey é como uma espécie de mãe substituta. Na verdade, a Audrey tem 7 anos a mais do que Rashida. Bom, realmente a mãe de Rashida faleceu há uns 3 anos atrás e Rashida resolveu meio que adotá-la. Isso, claro, entre aspas, né? Porque na verdade foi a pessoa da família que resolveu ficar mais próxima dela depois da grande perda. E falando em perda, provavelmente a outra aqui na vida de Rashida, porque Audrey acabou de dizer que vai se mudar para outro estado. Bom, e basicamente o que temos aqui é uma história de distanciamento, mais uma vez, aqui para a protagonista dessa história. Mas será que é mais doloroso perder uma pessoa que ainda está viva do que uma que realmente morreu? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Não é difícil perceber, assim que a gente começa a leitura, que essa história tem um tom triste, amargo, justamente porque é uma história sobre perda, uma nova perda para o personagem, a jovem Rashida. Sim, ela está ainda sentindo a ausência da sua mãe, mesmo que ela tenha uma mãe, entre aspas, substituta, que também é da própria família, ela sente, claro, que ela vai ter uma nova sensação de vazio em sua vida. Claro que é gravado por seu estado natural de ser um adolescente de 17 anos, que está no último ano do seu ensino médio, aquelas coisas típicas aqui deste gênero literário, que é as histórias para jovens adultos. Então a gente fica com aquela coisa normal de sempre. Teremos muita divagação sobre a família, literalmente, porque é uma característica talvez básica desse tipo de história. Na verdade, não importa o que está acontecendo na vida do jovem, se ele está, por exemplo, no seu último ano de faculdade, vai começar uma nova vida, a vida adulta, literalmente, né? O que importa realmente nessas histórias é falar sobre a relação do protagonista com suas famílias e também, claro, às vezes dos personagens secundários, com a mesma relação, a relação deles com as famílias respectivas. É sempre assim. Aliás, é só isso que a gente pode dizer que acontece nesse tipo de história. Claro, toda história de gênero tem suas características que sempre se repetem, mas às vezes parece que é necessário apenas destacar um dos elementos contidos no gênero. E aí um autor ou outro, sim, descamba para um lado ou descamba para o outro. Mas no caso das histórias de jovens adultos, sempre o ponto base é esse, é falar sobre a família. E só isso, acabou. No caso aqui, quando você está dentro de uma coletânea que tem uma temática, e no caso aqui, né, histórias amorosas que acontecem no verão. Então, na verdade, você é obrigado, como um autor do gênero, a parar essas características, ou esse enfeite da vez, para voltar ao tema base. E é o que acontece aqui. É difícil perceber que essa história se passa no verão. Só há duas citações quase claras a respeito disso. Essa exatamente inicial, quando a história começa ali à beira de um lago, você pode dizer que as pessoas, os personagens estão se refrescando um pouco por causa da temperatura, e aliás isso acho que nem é dito de forma nominal. E depois, lá quase para metade da história, é citado que está acontecendo no verão a história. Acabou. Referências ao verão são essas duas, e talvez tenha sido até demais, para falar a verdade. Com a tentativa, claro, da autora tentar respeitar os critérios do gênero. E depois, claro, temos na temática amorosa. O amor, onde é que está o amor aqui nessa história? Sim, temos a história da perda, o amor através de uma perda dos personagens. Claro, questões de sentimentos amorosos, sim, pode ter uma boa variação. Já tivemos isso em outras histórias, quando exatamente você não consegue amar outra pessoa mesmo desejando. No caso aqui, fica se martelando o tempo todo que a Rashida está com saudade de sua mãe e a mãe substituta está indo embora, então ela vai ficar duplamente
vazia. Fica isso até praticamente um pouco mais do que a metade da história. Antes de chegar no terço final, aí que a gente, claro, fica evidente que ela vai ficar com alguém para substituir. No caso, aqui vai ser o irmão da namorada da Audrey. Olha que salada! Sim, na verdade, Audrey, a prima de Rashida, a protagonista, está indo embora porque a sua namorada, a Gillian, conseguiu um bom emprego lá na outra localidade, lá em Chicago. Ou melhor, lá na Califórnia, né? Enfim, não importa para onde ela vai, isso também é irrelevante para a história. O que vale a pena é que vão ficar distantes quilômetros, quilômetros e quilômetros. Isso sim que é importante. Então esse personagem surpresa que aparece aí de repente, que é justamente o irmão da namorada da mãe substituta, sim, ele só serve para atiçar a gente que, vai ser com esse aqui que vai acontecer a relação amorosa. Afinal de contas, estamos numa história de amor. Ou não, né? Não num tambo, por falar a verdade. Isso não é uma história de amor. Ainda é, mesmo na relação da Rashida com o Pierre, este sim o nome desse personagem que aparece depois, não é uma história realmente amorosa. Ainda é uma história de preenchimento. Preenchimento, claro, dessa sensação de vazio da Rashida. Na verdade, não precisaria ser um interesse romântico. Poderia ser também uma nova amizade, seja com homem, seja com mulher. Não importa. Em todo caso, sim, ele só serve para isso, para preencher o vazio no coração de Rashida. E claro, justamente por causa disso, quando ela se percebe que está começando a gostar do garoto, do rapaz, também da mesma idade que ela, por volta ali dos 17 anos, ela fica insegura. Aí o texto cai naquele chove no molho também tradicional de histórias românticas. Será que ele gosta de mim? Será que eu realmente estou gostando dele? Será que isso vai dar certo? Que coisa chata. E não sai disso até o finalzinho. Porque, na verdade, né, em algumas histórias, antes do terço final, a gente já começa a perceber que sim, eles vão ficar juntos e já começa a rolar alguma coisa a mais. Né? Mas não, aqui é somente lá no finalzinho. Isso nem é um grande spoiler, porque na verdade você percebe que isso vai acontecer somente ao final. Justamente para poder compensar a distância que ela está sentindo dessa sua mãe substitutiva. Porque quem vai substituir ela, obviamente, é o Pierre. Não precisa ser muito esperto para perceber isso, né? Ou seja, toda essa história aqui é um belo de um trilho e a narrativa não consegue descarrilhar para o bem em nenhum momento. Vai ser assim até o final, sem surpresas nenhuma. Aliás, nesse último história, né, a única coisa que realmente a gente consegue ter alguma inspiração de tentar descobrir o que pode acontecer, na verdade, é determinar o momento onde quando os personagens vão falar a respeito de suas respectivas famílias, quais são os rusgos que há entre os elementos. Quando ocorrerá a declaração, né? Eu tenho problema com a minha mãe, eu tenho problema com meu pai, eu tenho problema com meus irmãos, com o cachorro, com o papagaio, com o periquito. É somente isso. Enfim, boa sorte e adeus, de Bradley Gilbert, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Uma história mediana que eu vou esquecer daqui a 2 horas. Eu ia falar 2 dias, não, é 2 horas mesmo. Bom, e amanhã temos uma história mais densa, ainda de gênero também, mas com resultados melhores com certeza que aqui com Conan, o Bárbaro, escrito por Robert E. Howard. A penúltima história, aliás, desta coletânea aqui. Já estamos acabando com essas boas histórias. Mas, claro, semana que vem a gente retorna com as histórias levinhas aqui do coletânea. Aconteceu naquele verão, 12 histórias de amor. E, enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui nesse comecinho de 2019 no projeto Contos do Meio-Dia. E